Santo e abençoado dia, que grande bênção é o dia de hoje. Deus nos desperta, nos dá vida e nos dá novas oportunidades de amá-lo e servi-lo. E nós precisamos fazer a nossa parte. Como diz São Padre Pio, repita frequentemente para si mesmo: Deus me vê o tempo todo e me julgará por minhas ações. Amado irmão, amada irmã, sou Pedro Marques, da PIMC Católica, e te convido a se inscrever no nosso canal, acompanhar nossas publicações, a meditação diária do Evangelho no decorrer deste ano. E também te convido a adquirir o livro de oração da PIMC Católica. Orações para praticamente todas as ocasiões da sua vida pastoral, e vai te ajudar com certeza no amadurecimento espiritual. Hoje, 16 de fevereiro de 2026, meditemos o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Marcos, capítulo 8, versículo do 11 ao 13. Mas antes de proclamarmos o Evangelho, vejamos que hoje a igreja ela faz memória de Santo Onésimo. Aqui na carta de São Paulo a Filemon, a melhor carta da Bíblia, hein? O melhor texto da Bíblia é esse. Carta a Filemon, Paulo enviou Onésimo de volta ao seu senhor, porque ele era um escravo fugitivo. E Paulo envia de volta com uma carta, pedindo que o aceitasse, não mais como escravo, mas como irmão. E ele, de fato, se tornou um bispo. E depois, pelo seu grande trabalho, por não renegar a fé, ele foi preso e apedrejado no templo do Império de Domiciano. Outras memórias que a igreja também faz hoje é de Santa Juliana, Marte, venerada por recusar um casamento pagão. E também o bem-aventurado José Alamano, fundador dos missionários e missionárias da Consolata, falecido em 1926. Agora sim, proclamemos o Santo Evangelho de hoje e faremos uma breve meditação para nos tornarmos também participantes deste Evangelho que vamos procurar viver no dia de hoje. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus vieram e começaram a discutir com Jesus. E para pô-lo à prova, pediram-lhe um sinal do céu. Mas Jesus deu um suspiro profundo e disse: Por que esta geração pede um sinal? Em verdade vos digo, a esta geração não será dado nenhum sinal. E deixando-os, Jesus entrou de novo na barca e se dirigiu para outra margem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje uma meditação, um evangelho curto, porém muito profundo. A gente poderia até definir como tema a fé que não exige provas, mas confia na presença de Deus. Este evangelho nos apresenta os fariseus pedindo a Jesus um sinal do céu. Aqui vale lembrar que não era um pedido sincero. Eles não buscavam a verdade, mas queriam colocar Jesus à prova. Nosso Senhor, que conhece o coração, no seu mais íntimo, ficou entristecido, suspira profundamente e diz que nenhum sinal lhe será dado. E aqui a gente encontra a dureza do coração desta geração. A Sagrada Escritura nos mostra que Jesus já havia realizado inúmeros sinais, curas, expulsões de demônios, multiplicação dos pães. Mesmo assim, eles pedem um sinal. O problema não era a falta de provas,
Era a falta de abertura de coração, abertura interior, que ainda não tinha acontecido. E por isso todos os sinais que Jesus fez, para eles não era suficiente. Aqui vemos aquilo que a Sagrada Tradição sempre ensinou. A fé não nasce da imposição de sinais extraordinários, mas da docilidade do coração à graça. Deus se revela, mas respeita a liberdade humana. O Magistério da Igreja, o Catecismo da Igreja Católica, no número 548, ensina que os milagres confirmam a missão de Cristo, mas não obrigam à fé. A fé é um ato livre, movido pela graça. Amado irmão, amada irmã, quando nós nos decidimos por Cristo, quando nós pedimos o auxílio do Espírito Santo, Senhor, aumenta a minha fé. Divino Espírito Santo, me ajude a entender as Escrituras. Dai-me paciência. Dai-me constância na leitura da palavra de Deus. Dai-me constância na oração. Quando a gente vai alimentando esse diálogo, a gente vai ver como o nosso coração, aos poucos, ele vai se abrindo. E tem até caso que é de forma radical mesmo. O Espírito, quando ele vê um sinal, uma liberdade de buscar a verdade, de buscar amar profundamente, o Espírito Santo responde. Nós não podemos cair na tentação de exigir sempre sinais. Muitas vezes somos assim, admitamos. Mas não é normal que nós vivemos apenas de pedir sinais. Deus faz um sinal, a gente se alegra, a gente acha bonito, mas daqui a pouco a gente já está insatisfeito, quer outro. E sempre vamos pedindo mais provas, se Deus não dá, aí eu vou tomar minhas próprias decisões, eu vou mudar de igreja, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou deixar de rezar, porque eu não recebi consolação. Não, povo amado de Deus, não. Sejamos perseverantes, obedientes e abertos à graça de Deus. Santa Faustina é um grande exemplo disso. Muitos santos, na verdade, se não todos. Exemplo desta paciência, quando Deus não apresenta consolação, de continuarmos perseverantes, acreditando, buscando, orando e confiando na graça. Senhor, se isso acontecer, eu acreditarei. São frases que a gente escuta muito. E também esta: se me deres uma prova, eu confiarei. Tantas e tantas vezes nós temos esta tendência de colocar Deus à prova. Esta atitude revela uma fé condicional. Queremos controlar Deus, mas o verdadeiro discípulo confia mesmo no silêncio, mesmo quando não compreende. Lembremos, o maior sinal já foi dado. A própria pessoa de Jesus Cristo, que se encarnou, que durante a sua vida deu um exemplo. Jesus que instituiu os sacramentos, até chegar à sua paixão, morte e ressurreição. É o maior sinal. E ele, ao instituir os sacramentos, instituiu o sacramento da Eucaristia, a quinta-feira santa. Então, todos os sinais já foram postos, já estão à nossa disposição. A cruz é o escândalo para os que querem sinais espetaculares, mas é poder de Deus para os que creem. Está em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo do 23 ao 24. A igreja, fiel ao ensinamento apostólico, proclama que a maior prova do amor de Deus não é o espetáculo celestial, que a gente muitas vezes espera, imagina, mas um Deus que se entrega totalmente por nós. Façamos esse exame de consciência logo que tomarmos contato com esta palavra, mas também antes de deitar. No final do dia, nós precisamos fazer esse exame de consciência. Você crê apenas quando tudo dá certo?
ou confia mesmo nas provações? Nós precisamos nos perguntar, fazer o nosso exame sincero de consciência. A maturidade espiritual consiste em permanecer fiel sem exigir garantias. Talvez o suspiro de Jesus no Evangelho revele também sua dor diante da nossa incredulidade. E aqui eu até mudo o termo, não é talvez. Santo Afonso Maria de Ligório tem um dos seus livros, ele coloca esta situação. O sofrimento maior de Jesus, dentre muitas situações dolorosas que ele passou, foi ver que, apesar de tudo, muitos não acreditariam. Meu irmão, minha irmã, sejamos sinceros. Digamos a Deus, eu não quero estar nesse grupo. Senhor, muda o meu coração, muda a minha mente. Eu não quero estar nesse grupo. Eu quero amá-lo verdadeiramente. Eu quero ser sincero à palavra de nosso Senhor. Então, dai-me força, dai-me coragem, dai-me abertura de coração. Concluamos esta meditação pedindo a graça de não sermos uma geração que exige sempre sinais, mas uma geração que reconhece os sinais já recebidos. Dentre eles, a Eucaristia, a palavra proclamada, a ação silenciosa da graça, a vida da igreja, dentre outros. Cada um dentro de si, tenho certeza que já recebeu muitos sinais e percebeu. Porque só o fato de estarmos vivos já é milagre diário. Já são sinais suficientes para sermos obedientes e sinceros discípulos. Que Maria Santíssima, a bem-aventurada, que acreditou, nos ensine a confiar mesmo sem ver. Que neste dia de hoje, o Espírito Santo nos ajude a sermos pessoas fiéis à palavra de Jesus. E na dificuldade, continuarmos sendo fiéis e sempre pedir a graça de acreditar e de perseverar no amor e na graça de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua mãe Maria Santíssima. Santo Onésimo, rogai por nós. Santa Juliana, rogai por nós. Bem-aventurado José Alamano, rogai por nós. Mas eu sei que vou voltar para o redil, e a vista do pastor permanecer, não, porque